Fala pessoal, professor Lucas aqui para mais uma dica de ouro. E nesse vídeo eu vou falar quando você vai usar o a, né? O artigo a e o verbo a com H, ok? Qual a diferença? Quando usar cada um? Veja bem, o verbo a com H, né, indica um sentido de existir, porque a vem do verbo haver, né? Então é aquilo que existe, né? Então toda vez que eu quero saber se algo existe ou que eu quero afirmar a existência de algo, eu uso o verbo a, né? Por exemplo, há alunos naquela escola, né? Há frutas no hortifruti. Então eu indico a existência usando o verbo a, que vem do verbo haver, né? Que indica a existência, né? Que indica que existe algo, indica a existência. Beleza? Então, quando é que eu uso o artigo a e quando é que eu uso o verbo a? Só o HA, né? Com um acentozinho no A, com acento agudo. Veja bem, o verbo a de haver indica tempo, tempo passado, tempo decorrido, mas também pode indicar uma distância percorrida. Então, toda vez que você for indicar uma distância percorrida, você usa o verbo a, ok? Toda vez que você indicar tempo passado, use o verbo a. E se você for escrever uma frase, uma oração ou um enunciado, onde você fica em dúvida se vai usar o artigo a ou o verbo a, né? Mas aí você vê que naquela situação não indica nem tempo decorrido e nem distância percorrida, aí você vai usar o artigo a, ok? Mas se caso você for indicar distância percorrida ou tempo decorrido, use o verbo a de haver, que é escrito com H, beleza? Vamos ver um exemplo? Estou há 5 dias sem caminhar. Então veja que indica tempo decorrido, porque já passou 5 dias e a pessoa está sem caminhar. Então esse a é o verbo a com H, que vem do verbo haver. Outro exemplo. Estou há 3 dias de cumprir minha meta. Nesse caso você pode ver que indica um tempo que ainda vai decorrer, ok? E vamos para o último exemplo. Por se situar a 50 quilômetros de Curitiba, poderia ser um passeio ideal para o feriadão. Então você pode perceber que nessa frase o a é o a de artigo definido feminino, porque se refere à distância. E distância é uma palavra que é um substantivo feminino. Então nesse caso você não vai usar o verbo a, que vem do verbo haver, mas sim o artigo definido a. Beleza? Então espero que você tenha entendido. Curta esse vídeo, compartilhe com seus amigos e se inscreva aqui no canal, viu? Valeu, tchau!